Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje estamos no quinto dia desse propósito de 21 dias com Deus, sendo intencionais com Deus, buscando mais, jejuando, renunciando mais e buscando mais a presença do Senhor, amém? Então, no vídeo de hoje, o Senhor me deu uma palavra sobre a paternidade de Deus. E essa palavra, esse assunto, é algo bem sensível, mas que o Senhor tratou no meu coração nesse tempo de deserto que eu passei com Ele. E nesse tempo de deserto, onde o Senhor me trouxe ali um tempo de solitude com Deus, que eu achava que era solidão, que o Senhor me escondeu de tudo e de todo mundo, mas me trouxe para mais perto dele para eu ter a revelação do amor dele por mim e eu entender de uma vez por todas qual era o meu lugar de filha no coração de Deus. Um lugar de filha que eu achava que eu sabia qual era, mas eu não sabia ser filha de Deus. Eu sabia ser uma serva de Deus, eu sabia obedecer regras, eu sabia buscar ao Senhor, mas eu não sabia descansar em Deus. E por que esse assunto às vezes é muito sensível? Porque essa área da paternidade, principalmente para nós mulheres, a gente costuma comparar o nosso pai terreno com o nosso pai do céu, que é um pai perfeito. A gente olha para as falhas do nosso pai terreno e pensa assim, meu pai é assim, então Deus é igual. Ou então às vezes você não teve um pai e você acha assim, o meu pai terreno me abandonou, o meu pai terreno não estava presente quando eu precisei, por N motivos, né? Mas, e aí a gente pensa que Deus é da mesma forma. Mas Deus não é. O Senhor é o Pai perfeito. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, diz assim: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Lá no Salmo 2, diz assim: Você é o meu filho, eu te gerei. É uma parte quando o Senhor fala para Davi, lá quando Davi quer construir a casa para Deus. E ali o Davi tinha tanta fome, tanta sede de Deus, e ele queria fazer aquilo para Deus, para trazer a presença de Deus para mais perto dele. E o Senhor fala para Davi: Davi, tu és meu filho, porque hoje eu te gerei. E nós muitas vezes vamos precisar deixar o Senhor gerar essa paternidade dele dentro de nós. Porque se a gente recebe Jesus como único Senhor, suficiente Salvador, como fala a palavra de Deus, contudo os que receberam, aos que creram em teu nome, em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós já temos o direito de ser chamados, de sermos filhos e filhas de Deus. E à medida que a gente aceita Jesus e vai deixando o Espírito Santo trabalhar em nós, nos santificar, porque a partir do momento que aceita Jesus, a gente entra num processo de santificação. E ali o Espírito Santo ele vai trazendo mais revelação de quem Deus é, vai trazendo mais revelação, mais cura interior, mais libertação, porque a gente precisa, e ele vai nos gerando no Espírito. Assim como o Senhor Jesus fala lá para Nicodemos que é importante, é imprescindível que a gente nasça de novo, é preciso nascer de novo. Em 1 João 3,1 diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Agora você imagina o tamanho desse amor de um Deus perfeito, de um Pai perfeito, que nos deu o direito de sermos filhos e filhas de Deus por causa de Jesus Cristo. Ele deu o seu Filho, deu o seu único Filho para que a gente não perecesse. João 3,16 Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então, olha o tamanho desse amor, olha o tamanho dessa entrega, olha o tamanho desse desejo do Senhor por nós. Nós tivemos o direito de ser chamados filhos e filhas de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós e é pelo Espírito
que essa revelação vai sendo trazida a nós quando a gente deixa o Senhor moldar o nosso coração, quando a gente deixa se esvaziar de tudo que não presta e receber da paz que excede todo entendimento, receber da revelação da palavra de Deus, receber daquilo, desse amor que é constrangedor muitas vezes, porque a gente é tão falho, a gente é tão, sabe assim, pecadores, falhos, e mesmo assim nós temos um Deus perfeito, um Pai perfeito, que nos ama. Ele não se envergonha de ser chamado o nosso Pai. Ele quer ser o nosso Pai, Ele quer cuidar de nós. E foi nesse tempo de deserto que eu passei com o Senhor, que o Senhor foi me revelando mais sobre essa paternidade de Deus. Porque eu entrei em um período onde o Senhor me pediu o meu trabalho e eu entreguei para o Senhor. E foi um tempo de dificuldade financeira muito grande, mas que eu não confiava em Deus para suprir todas as coisas ainda. Eu não tinha Ele como meu Pai, sabe? Eu sempre tive, assim, medo de não do Senhor não suprir na minha vida, porque eu não tinha Ele como Pai. Eu dizia assim, Deus, tá bom, o Senhor é meu Pai, mas eu vou fazer a minha parte, o Senhor abençoa. E não, muitas vezes o Senhor vai nos trazer para desertos, o Senhor vai nos trazer para um tempo onde Ele vai falar assim, só descansa porque eu sou seu Pai e eu vou cuidar de você. Só descansa porque eu sou seu Pai e eu vou prover todas as coisas na sua vida. A gente precisa entender, nós que somos filhos e filhas de Deus, que nós temos um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão, meu Deus, que a gente não tem noção do amor, do tamanho do amor dele por nós, sabe? E o Senhor, Ele foi provendo na minha vida. Quanto mais eu descansava no Senhor, mais o Senhor me fazia viver milagres de provisão. Mas o Senhor falava assim, filha, descansa porque eu estou no controle. Eu sempre, na minha vida inteira, desde pequena, eu sempre ouvi que você tem que ser independente, você tem que trabalhar, você tem que conquistar, você tem que se formar, porque você tem que ser isso, você tem que ser sucesso, você tem... Entendeu? Você tem que empreender, você tem que, meu Deus do céu, 30 é a idade do sucesso, você tem que chegar aos 30 anos com tudo perfeito, a vida perfeita, prosperando e, sabe? E foi tudo assim, o Senhor me ensinou, tá bom, filha, eu sei que você pode fazer tudo isso daí, mas agora eu quero que você descanse, eu quero que você seja dependente de Deus. Pode sim ser independente do mundo, ser uma mulher independente, um homem independente, um homem ainda mais, mas quando a gente descansa no Senhor, descansa naquilo que Ele tem para a nossa vida, a gente aprende a ser filha, a gente aprende a ser filho e filha de Deus. Se você teve um pai que era omisso, que não te defendia, que não ligava para as coisas da sua vida, não te dava atenção, não te supria, que te abandonou, eu não sei, mas eu sei que o Senhor, Ele é perfeito, Ele nos supre todas as coisas, Ele nos dá atenção. Quais são as características de um pai? Eu até anotei aqui. Pai é aquele que traz segurança, provisão, direção, correção, amor, atenção. Então, isso tudo, por mais que o nosso pai terreno não tenha tido, a gente vai encontrar tudo isso em Deus. E aí o Senhor, dentro dessas características aqui, dessa comparação que eu ficava fazendo do meu pai, porque isso era algo inconsciente, é algo inconsciente. A gente não vai fazer isso de propósito. Porque meu pai é dessa forma, Deus também vai ser. Não, é algo inconsciente, que é só o Espírito Santo que vai curando dentro de nós. E quando o Senhor vai mostrando isso, a gente vai precisar renunciar a nós mesmos, a gente vai precisar descansar, a gente vai precisar aprender a confiar, a gente vai precisar liberar o perdão, mesmo para aquele pai que não estava presente, mesmo para aquele pai que estava presente, mas não estava. E hoje em dia tem muito isso, assim, crianças órfãos de pais vivos, né? Mas o Senhor diz para mim e para você que nós não somos órfãos. Esse espírito de orfandade, ele vai cair por terra da nossa vida, porque o Senhor é o nosso Pai. Quando Jesus nos ensina a orar, Ele nos ensina a chamar Deus de Pai.
Deus quer ser chamado de Pai. Deus é o nosso Pai, nós somos filhos e filhas de Deus por meio de Cristo. Jesus é o primogênito entre todos os filhos. E é por meio do que Jesus fez que nós temos esse direito de ser chamados filhos e filhas de Deus. Ainda que somos falhos, ainda que somos pecadores, mas o Senhor, Ele quer ser o nosso Pai, suprir todas as áreas da nossa vida. Seja uma área financeira, uma área emocional, uma área... Não sei o que você precisa, mas eu venho aqui te dizer, em nome de Jesus, que o Senhor, Ele supre todas as coisas na sua vida. Ele é o seu Pai. Em Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, vai dizer sobre a parábola do filho perdido, ou do filho pródigo. E aquele filho mais novo, ele pede a herança para o pai ainda estando vivo. E isso é uma desonra para o pai. E mesmo assim ele pega, gasta toda a parte dele na herança, com prostituição, com bebedeira, faz lá o que ele quer com dinheiro. E chega um momento que ele se endivida, gasta tudo, fica sem nada. E vem ali um tempo de fome para ele, um tempo de dificuldade, um tempo ali onde ele fica imaginando, nossa, na casa do meu pai tem tanta fartura, os empregados do meu pai comem do bom e do melhor, e eu tô aqui passando por essa situação, sabe? E aí ele pega e começa a pregar para ele mesmo, falando que na casa do pai dele é tão melhor, porque na casa do pai tem suprimento, na casa do pai tem atenção, tem aquilo que ele precisa. E ele pega e fica imaginando ali, falando com ele mesmo sobre voltar para o pai dele. E depois de imaginar, ele fala assim, a Bíblia fala assim: a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Eu fico pensando assim, gente, olha esse pai, olha o pai aqui desse filho pródigo. Ele deu a herança para o filho gastou tudo. Ele não quis saber, agora você vai voltar, né? Gastou tudo, tá precisando, agora vem. Não, ele não julgou o filho dele. Ele não apontou o dedo na cara, ele não acusou. Ele só correu e foi abraçar e beijar o filho dele. Sabe? Agora, você imagina que amor é esse que o Senhor tem por nós. O Senhor, Ele nos perdoa e a Bíblia fala que Ele joga os nossos pecados lá no mar do esquecimento. Mas a gente que muitas vezes tem dificuldade para receber essa paternidade de Deus. Senhor, não, afasta de mim porque eu sou pecadora. Assim como Pedro falou quando Jesus estava lá no barco dele. E ele viu que era o Messias, ele viu que era Jesus. E ele falou, afasta de mim porque o Senhor é santo e eu sou sujo. E muitas vezes é assim que a gente vai se sentir na presença de Deus. Mas o Senhor, Ele é esse Pai, como o Pai aqui do filho pródigo. Ele quer nos limpar. Ele quer nos amar como um bebê que tá com a fralda suja. A mãe pega e vai limpar. A mãe não fica, não quero mais esse filho, porque ele tá sujo, ele tá todo sujo com a fralda suja. A mãe pega e vai trocar. E o Senhor, Ele quer trocar a nossa sujeira pela santidade dele. Ele quer trocar a nossa dificuldade pela provisão dele. Ele tem tudo para nós. Nós somos co-herdeiras com Cristo. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, porque o Senhor já nos deu todas as bênçãos, as suas riquezas, as suas grandiosas riquezas em Cristo. Tudo é no Senhor. Nós temos tudo no Senhor. Tudo que a gente precisa está nele. Mas o nosso coração precisa ser inteiramente dele. E a gente vai precisar liberar o perdão para o nosso Pai daqui. O nosso Pai terreno. Senhor, mesmo que eu não entenda por que foi dessa forma, mesmo que eu tenha mágoas, feridas no meio do caminho, e eu tenho em Deus toda a paternidade que um dia eu desejei e que foi negada da forma que eu desejei, ou quando eu fiquei magoada com o meu pai. Então, o Senhor, Ele quer curar essa paternidade dentro do seu coração. Ele quer curar, Ele quer suprir todas as suas necessidades, Ele quer sarar todas as suas feridas, Ele quer transformar a sua vida. E quando você descansa e você confia em Deus, porque foi nesse lugar, um lugar de descanso, diante de tanta coisa que eu estava passando, diante de tanta dificuldade que eu estava passando, de tanto desespero que eu estava passando,
E eu achei ali, eu me encontrei com meu pai. Meu Deus, meu Senhor. Eu sabia que o meu pai terreno, ele não poderia me ajudar naquele momento. Eu sei que só o meu pai do céu, só o Senhor poderia. E foi ali nesse deserto que o Senhor marcou esse encontro comigo. Foi difícil, foi um tempo assim bem... Foi difícil, mas nessa dificuldade eu aprendi que Deus é meu pai. Nessa dificuldade eu aprendi que eu posso descansar nele. Nessa dificuldade, o Espírito Santo foi gerando essa revelação que eu sou filha de Deus, que Ele cuida de mim e Ele cuida de você também, amém? Então, deixe o Espírito Santo gerar essa paternidade do céu dentro de você. Tira tudo que não presta, libera perdão para o seu pai, para os seus pais terreno, para sua mãe. Às vezes você não teve problemas nessa área de maternidade, na maternidade da sua mãe. Vocês se feriram muito, você imaginou, você queria uma coisa e você teve outra. Mas o Senhor, Ele tem um propósito para todas as coisas e Ele nos supre em todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida, sentimental, em tudo, em tudo. Jesus é a resposta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e que o Espírito Santo gere em você, assim como Ele fez comigo, essa paternidade do Senhor, porque você não é órfão, você tem um Pai que zela por você, você tem um Pai que tem ciúme de você, você tem um Pai que cuida de você nos mínimos detalhes. Amém? Fica com Deus e até o próximo vídeo.